Cauê, eu vou pedir para você me trazer aí qual é a tônica desse triunfo do Bahia sobre o Palmeiras. O que é que está por trás aí desse resultado? Qual é a história desse jogo, irmão? Primeiro que o Bahia entra em campo com a mudança tática, sem os três zagueiros, que virou algo tão usual na gestão Renato Paiva, né? Foi quando ele tentou dar um freio de arrumação após aquele início terrível de campeonato nordestino, de Copa do Nordeste, de goleadas tomadas contra Fortaleza, contra Sport, e aí ele tenta, no Brasileiro, entrar com três zagueiros para começar a ter um setor defensivo que sofresse menos. E aí, devido às perdas de alguns jogadores, ele hoje entrou com apenas dois zagueiros de ofício ali, Canu e Vitor Hugo, e já bateu uma grande curiosidade na expectativa de como o Bahia responderia a isso. Teoricamente, porque sem país às vezes não quer dizer que você está com 3, 4 zagueiros, você vai ser um time mais protegido do que com dois. É muitas vezes na teoria, mas na prática algumas vezes isso não acontece. E o Bahia fez um jogo que, lógico, sofreu. E era natural sofrer. É muito difícil você contra um time da qualidade do Palmeiras hoje em dia, por mais que não tivesse Rafael Veiga, Rony, Piquerez e o goleiro Everton, que o Palmeiras não impusesse a força que tinha. E o Palmeiras tentou impor. Só que até quando você vai ver alguns dados da partida de posse de bola, que muitas vezes traduz um pouco, não de perigo, mas de como foi o duelo. E a posse de bola, para o que o Palmeiras hoje em dia, foi 53% Palmeiras, 47% Bahia. Ou seja, o Bahia jogou. O Bahia talvez não tenha sido tão contundente nas oportunidades criadas, em volume de quantidades criadas, que o Palmeiras, que criou algumas, e Marcos Felipe terminou sendo uma peça fundamental para que o Bahia chegasse vivo até o gol aos 47 do segundo tempo lá de Tassiano. Como também o próprio Marcos Felipe quase entrega o ouro ali no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, na saída de bola errada dele, e que ele dá um chutão, só que a bola sai fraca, bate na cabeça do jogador, e o Palmeiras retoma a bola e Arthur infiltra na área, chuta, ele falha de novo, a bola passa por debaixo dele e a bola não entra assim. Até a minha impressão no início era que a bola tinha entrado ela até entra, mas não de maneira completa, né? Que é completa. hoje. E Foi o para velho ser cabelinho de sapo. gol, ela tem que atravessar 100%, né? Isso. Foi o velho cabelinho de sapo. Foi um cisco. Foi um cisco, assim, que a bola não entrou, foi um cisco mesmo. A base tinha passado a linha, mas tem que contar Isso. toda a circunferência da Tudinho. bola. Isso. E o heroísmo, no final, que a gente fala de Marcos Felipe, teria sido o vilão, porque o Palmeiras, naquele cenário de 1-0, virando para o segundo tempo assim, viria como o Jota colocou. Aquele joguinho de Abel, bola debaixo do braço, não tem jogo mais. Ia ser muito complicado para o Bahia ter que recuperar um placar diverso contra um Palmeiras tão estruturado. E um Bahia que, em alguns momentos, chegou a incomodar. E se perdia um pouco nas suas lacunas, nas suas deficiências de sempre, em pontos finais da construção ofensiva, errar aquele pré-passe final. Aquele passe que vai chegar para o cara da assistência final, ou vai chegar para o cara somente finalizar.
e nas vezes que até conseguiu elaborar melhor, como foi num lance pela ponta direita, que ia chegar para Mingote somente cabecear, Luan tirou assim, na hora, foi como se fosse um gol naquele momento. Mas o Bahia, para quem acompanha o Bahia fez um jogo, sobretudo diante do adversário, acima do seu potencial, acima do que vinha demonstrando, acima do que vinha jogando. Talvez um reflexo desses 10 dias de que Renato Paiva tenha tido para trabalhar, mas ao mesmo tempo que é algo que a gente fala muito quando o Pedro está aqui, que o Bahia vive muito desses agora vai. De alguns momentos que parece que Paiva encontra algo, e parece que Paiva consegue dar respostas que indicam um caminho, e aí chega no jogo seguinte, tudo desmorona. Tudo volta, todas as casas que parece que o Bahia consegue andar de organização voltam. Então, já para o próximo jogo, já fica a expectativa. Será que Paiva volta ao esquema com 3 zagueiros? Ou será que os 2 zagueiros jogar num 4 ali atrás, sendo os 2 laterais, se torna uma opção mais viável por conta do resultado de hoje? Então, são algumas questões que o próprio Paiva vai ter que enxergar e determinar. Mas o Bahia sai com uma vitória gigante, sai com uma atuação diante do adversário que foi convincente, por mais que não tenha sido tão protagonista na partida, em criação de oportunidades, mas não foi aquele time que ficou encurralado o tempo todo, não foi aquele time que achou um gol, não foi aquele time que foi aquele bumbum na parede e num lance esporádico de bola parada achou o gol. Não foi esse time. O Bahia tentou. Mesmo diante das suas fragilidades, da falta de criatividade maior, de algumas peças a mais, que é muito necessário nessa janela de transferência, que o Bahia traga, mas o Bahia conseguiu entregar mais do que vinha entregando. E agora a expectativa realmente é de como esse Bahia vai se comportar para as próximas partidas. Esperando, lógico, esse ganho de qualidade que é preciso com a janela de transferência. Pois é, certamente a performance aí na janela de transferência vai ser decisiva para a gente entender melhor. Não pode iludir, Celso. Não pode. O Bahia não pode se iludir com o resultado de hoje. Foi gigante. Gigante. Mas não pode achar que o que se conseguiu hoje vai ser um reflexo e um espelho das partidas daqui para frente. Não será. Minhoca, Pode indicar um caminho. Concordo. Antes de perguntar se você tem algo a acrescentar aí sobre essa jornada do Bahia, eu vou trazer aqui uma mensagem que a gente recebeu no Superchat do nosso querido Carmo Emanuel. Traz aí para a tela, Pedrito, por favor. Ele mandou o Superchat e depois ele mandou a mensagem. Obrigado, tá, Carmo? Um abraço para você. Ele disse que na coletiva Paiva relatou que jogou no 3-4-3, acho que considerando Rezende como terceiro zagueiro. Ele puxou o Rezende em algumas ocasiões mesmo. Vez ou outra já tinha feito isso, né? Outras vezes ele tinha feito essa questão. Verdade. Outros jogos. Carmo, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo suporte. Minhoca, você falou que, apesar da sua jornada cobrindo a vitória do Fortaleza, você ainda conseguiu ver o segundo tempo, né? Então, queria saber o que é que você tem para acrescentar nessa análise do triunfo do Bahia. Eu vou juntar muito a partida de hoje, muito com o que eu falei naquela nossa revisita. Atualização? Atualização do nosso Power Rank lá da Série A. Do nosso audioguia, né? Eu deixei ali um indício de... Eu acho que esse Bahia ele pode acabar crescendo, onde talvez muita gente considere que não possa crescer.
Porque na prática, eu vejo o Campeonato Brasileiro muito similar às equipes, muito similar. Até mesmo as poderosas equipes, em alguns momentos, elas vão te dar possibilidades. O próprio Bahia contra o Flamengo, por exemplo, aquele jogo que a arbitragem cometeu todas as falhas possíveis prejudicando o Bahia se mostrou uma equipe que tinha totais condições ainda de empatar e talvez se conseguisse o empate pudesse até virar aquele jogo, porque eu acho que foi a atuação mais... talvez foi a atuação que o torcedor gostaria de ver mais vezes, mas é difícil você muitas vezes repetir uma atuação onde você está naquela entrega e sempre tentando, porque vai ter alguns jogos que você vai baixar um pouco a intensidade, o jogo às vezes é fora, um gramado complicado, a torcida adversária acaba pesando muito. E quando eu falava dessa possibilidade de crescimento do Bahia, eu vi alguns jogos do Bahia, a torcida sabe disso, em que teve jogos onde o Bahia jogou bem, o Bahia não jogou mal. A grande questão é porque muitas vezes o Bahia não consegue aproveitar o bom momento, aproveitar para sair na frente, aproveitar que quando está na frente, segurar um resultado. Então, esse Bahia não é pela vitória sobre o Palmeiras que a gente vai ter uma garantia de um crescimento sólido. Pode até ter uma segunda vitória, uma terceira vitória, apresentando ainda um futebol oscilante, mas que possa dar uma confiança a mais para esse elenco, sabe? A Paiva, a confiar em determinadas peças. E geralmente quando tem assim situações que vão meio que escapando ali na campanha, alguns empates que não é para ser empate, como foi o empate contra o Goiás, né? A derrota contra o Internacional, tendo jogado muito bem o primeiro tempo e perdido da maneira como perdeu, é importante o Bahia, com esse resultado de hoje do Palmeiras, começar a entender formas de como ganhar uma partida, jogando bem, jogando mal, entendeu? E às vezes o Bahia não estava conseguindo ter esse equilíbrio. Eu acho que esse era o grande empecilho. Teve muitos jogos que o Bahia, às vezes, sabia se impor, sabia controlar o jogo em um determinado momento, mas ele não sabia fazer desse volume, desse bom momento da partida, num resultado. E aí o adversário, numa escapada, conseguiu fazer o gol, e isso desmorona para uma equipe que vem de um primeiro semestre mostrando certas fragilidades. Então, o trabalho de Renato Paiva agora nesse momento é conseguir dar uma certa frieza, acho que a palavra é essa para o Bahia. Eu vejo muito que o Bahia falta um pouco mais de ser um time mais frio. Hoje, na partida contra o Palmeiras, não era uma partida onde o Bahia pudesse jogar frente a frente com o Palmeiras. É muito difícil imaginar algo desse tipo, porque o Palmeiras... Medir força, né? Porque assim, de uma mesma forma, né? Frente a frente, né? O Palmeiras te controla muito emocionalmente. Ele deixa você nervoso. Se ele sai na frente, ele deixa o jogo muito picotado. Se ele tá atrás do placar, ele tá ali martelando. E se você tenta ir pro ataque, ele já tá fazendo contra-ataque. Então, exige um foco muito alto. E o Bahia, em um determinado momento da partida hoje, Celso, poderia ter deixado escapar, tomado o primeiro gol. E aí gerar o efeito, caramba, a montanha já é difícil. Agora tem que escalar a montanha, ficou mais íngreme, entendeu? Então o Bahia, ele correu riscos durante esse jogo, que já teve problemas em outras partidas que foram complicadas. Então, a vitória sobre o Palmeiras é uma forma de você tentar melhorar outros mecanismos que você pode ter mais à frente. Como você vai enfrentar? Porque o Palmeiras é um tipo de time que pouco você enfrenta nesse Campeonato Brasileiro. Você vai enfrentar mais equipes como o Cruzeiro, como o Goiás, como Fortaleza, equipes ali do meio, que estão um pouco acima, como é o caso de Fortaleza, da parte mais central, que é um Santos, que está numa queda, o Corinthians, que já começa a mostrar uma recuperação. Então, os adversários são muito mais desse tipo. E o Bahia se enrolou muito com esses adversários no começo. Então, por mais que você esteja somando pontos onde poucos vão conseguir, como foi o caso hoje do Palmeiras, você tem que se preocupar nos confrontos diretos. Não adianta nada você ganhar do Palmeiras e perder para o Cuiabá, por exemplo, entendeu? A matemática acaba... Os diferentes pesos, né? De cada vitória, de cada derrota, né? Perder para o Palmeiras. Claro que o ideal seria vencer os 2 jogos, mas você não pode deixar escapar pontos contra os adversários diretos. Então o Bahia precisa ver outras alternativas contra adversários de um outro perfil, porque deu para ver uma postura interessante, tanto contra o Palmeiras e principalmente contra o Flamengo, da maneira como o Bahia mostrou tamanha entrega e não desistir, por mais que todas as adversidades aconteceram naquele jogo
da Arena Fonte Nova contra o Flamengo, esse é um contexto de jogo onde o Bahia ele mostrou que não vai ser aquela equipe que até o nosso amigo Cássio Cardoso chegou a falar alguns meses atrás de vai ser campanha tal qual a América de Natal, que até já foi superada pela Chapecoense, né? E eu não acho que o Bahia é desse tipo, embora o Bahia, em alguns momentos, tenha, né, uma dificuldade do sistema defensivo. Então, essa janela que vai vir essa segunda janela que vai abrir, é muito importante Paiva escolher peças que sejam determinantes para o time titular e não apenas para compor o elenco. Não pode chegar um jogador para ser reserva de Canu, para ser reserva, sei lá, de Biel e tal. Tem que ser jogador... Palmeiras tem que... O Bahia tem que mudar o próprio retrospecto, né? De contratação e de aproveitamento das contratações, né? É porque a gente pega o outro exemplo do ano passado, que foi o exemplo que foi mais determinante. Aliás, 2 exemplos, né? O Botafogo, do ano passado, e o próprio Fortaleza, que fizeram uma janela de jogadores para ser titulares. O Marçal chega para ser titular, o Tiquinho Soares chega para ser titular no Botafogo. Fortaleza chega com o Carlos Alexandre, com o Sacha, com o Thiago Galhardo, com o Brits. Jogadores que chegaram para ser titulares. O Bahia tem que fazer essa segunda janela olhando para esse sentido. Se for para trazer um jogador que é promissor e tudo mais, por exemplo, o Juba, né, que ainda não se sabe se vai poder ou não, o Bahia vai conseguir ter ou não para essa temporada. É um jogador que tem que chegar para ser titular. E ele é um jogador que é titular hoje do esporte. Então, se o Bahia conseguir adquirir ainda para essa temporada, né? É um jogador, por mais que venha de uma Série B, mas é um jogador que dá para imaginar como um titular, entendeu? Não é um jogador qualquer, não é um jogador de 21 anos que se imagina que daqui a 2, 3 anos esse garoto vai estourar. Não pode ser mais desse tipo. A partir de agora... O 9 do Bahia hoje foi Vinícius Mingotti. Não pode. Exato. Com todo respeito ao jogador, assim, não pode. Ele pode até ser um jogador útil por um determinado momento, mas ele, assim, para imaginar que ele vai ser um jogador decisivo, é um contexto onde ele ganha uma confiança e ele passa a jogar aquilo que talvez não se espera, né? Como foi, por exemplo... Talvez ele nunca tenha jogado. Talvez ele nunca tenha jogado isso. Eu lembrei do caso até do Mikael, né? Como o Mikael, por exemplo, se tornou essa peça, mas era num esporte muito limitado. O esporte não tinha dinheiro para trazer. O Bahia não. O Bahia hoje ele tem condições de trazer determinados atletas que possam ser diferencial. Então eu acredito que essa segunda janela para o Bahia, ela tem que ser pensada muito na ideia do time titular. Se hoje tem um jogador que resolve como o Tassiano, você tem que trazer um outro jogador igual para cima, de igual para cima. Se você traz um jogador abaixo de Tassiano hoje, que em alguns momentos vai oscilar, não vai apresentar um bom futebol, a tendência é que esse substituto não vai agregar. Então você precisa ter uma concorrência sempre do que você tem melhor hoje para cima. Às vezes você não consegue ter isso com todas as peças, mas o ideal é que o Bahia consiga se reforçar, que aí vai muito naquela projeção que eu fiz. Eu vejo uma possibilidade do Bahia fazer um campeonato até de meio de tabela. Já fez alguns jogos que demonstrou isso. Agora precisa ter uma certa regularidade e entender contextos de jogos, que daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza entendeu muito o contexto do jogo do Cruzeiro. E o Bahia, para mim, tem que começar a entender esses outros jogos, principalmente os confrontos que são considerados de 6 pontos.